Imagine ser uma mulher grega em 480 a.C., vendo seu marido morrer na batalha enquanto soldados persas invadem sua casa. O que aconteceria com você nas próximas horas mudaria sua vida para sempre, mas não da forma que você imagina. O que os persas realmente faziam com mulheres capturadas vai destruir tudo o que você aprendeu sobre história antiga. Antes de revelar esse segredo chocante que mudou o destino de milhares de mulheres, me conta, de que cidade você está assistindo? E se você quer descobrir as verdades mais perturbadoras da história que ninguém te contou, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Ano 539 a.C. As muralhas da Babilônia, consideradas impenetráveis há séculos, estão prestes a cair. Dentro da cidade, milhares de mulheres se agarram aos filhos, sabendo o que acontece quando exércitos invasores entram numa cidade conquistada. Os assírios, que dominaram essa região antes, eram famosos por algo terrível. Eles documentavam em murais de pedra como empalavam mulheres grávidas, como arrancavam a pele de prisioneiras ainda vivas, como transformavam mães em escravas sexuais na frente de seus próprios filhos. Agora era a vez dos persas. O exército de Ciro cercava a cidade. As mulheres babilônicas se preparavam para o pior. Sacerdotisas queimavam incenso nos templos, rezando por morte rápida. Mães escondiam suas filhas adolescentes em porões secretos. Anciãs distribuíam veneno entre as mulheres mais jovens, oferecendo-lhes escolha final antes que soldados persas as encontrassem. O terror era palpável, real, sufocante. Mas então algo completamente inesperado aconteceu. As portas da cidade se abriram, não pela força, mas por traição interna. Os persas entraram marchando em formação ordenada. E aí, nada do esperado aconteceu. Não houve massacre generalizado. Não houve estupros em massa nas ruas. Não houve pilhas de corpos de crianças. As mulheres babilônicas esperavam o inferno, mas encontraram algo que suas mentes nem conseguiam processar. Um oficial persa, falando babilônico fluente, proclamou nas praças públicas um decreto de Ciro. Os templos seriam respeitados, as famílias permaneceriam juntas, as propriedades seriam registradas e protegidas. As sacerdotisas de Ishtar, deusa babilônica do amor e da guerra, foram convocadas não para execução, mas para audiência com administradores persas que queriam entender os rituais locais para garantir que continuassem sem interrupção. Uma jovem chamada Belessunu, filha de um general babilônico morto defendendo a cidade, esperava ser arrastada como troféu de guerra. Em vez disso, nos dias seguintes à conquista, ela recebeu visita de escribas persas que inventariaram as propriedades de seu pai e a registraram como herdeira legal. Semanas depois, ela estava gerenciando os negócios da família sob proteção imperial persa, pagando impostos sim, mas operando com autonomia que ela jamais imaginara possível sob conquistadores estrangeiros. Isto não era propaganda. Não era exceção. Era política imperial deliberada que funcionava de forma tão contraintuitiva que até hoje lutamos para acreditar que realmente aconteceu. Mas aconteceu. E o que você está prestes a descobrir nos próximos minutos vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensa que sabe sobre o mundo antigo. Pense comigo, você está no século VI a.C. O mundo é brutal. Vida humana vale menos que gado. Mulheres são propriedades que homens trocam como mercadorias. Quando um exército conquista uma cidade, soldados têm direito de fazer o que quiserem com mulheres e crianças capturadas. Isso não é crueldade excepcional. É simplesmente como o mundo funciona. Todos os impérios fazem isso. Assírios, egípcios, babilônicos, depois gregos e romanos. É a lei da espada, a realidade inquestionável da guerra antiga. E então aparecem os persas e dizem: não, vamos fazer diferente. Por quê? O que estava na cabeça de Ciro, o Grande, quando ele estabeleceu políticas que pareciam insanidade militar para seus contemporâneos? Seus próprios generais devem ter pensado que ele estava louco. Soldados conquistam cidades arriscando suas vidas, e sua recompensa tradicional sempre incluiu saque e mulheres capturadas. Ciro estava essencialmente dizendo aos seus guerreiros: vocês vão conquistar impérios para mim, mas não vou deixar vocês fazerem o que todo exército vitorioso faz. A resposta está numa religião que a maioria das pessoas hoje nunca ouviu falar: o zoroastrismo. Ciro e seus persas seguiam os ensinamentos de Zaratustra, profeta que pregava algo revolucionário: igualdade fundamental entre homens e mulheres perante Ahura Mazda, o Deus Criador. Não igualdade completa pelos padrões modernos, claro,
mas algo radicalmente avançado para 2500 anos atrás. Zoroastrismo ensinava que o universo era campo de batalha entre verdade e mentira, ordem e caos. E parte de manter ordem cósmica era tratar seres humanos com dignidade básica, independentemente de origem. Isto não era apenas filosofia abstrata flutuando na cabeça de sacerdotes. Era doutrina que moldava leis reais, decretos imperiais, políticas administrativas concretas aplicadas do Afeganistão ao Egito. Mas havia também pragmatismo brutal por trás desta aparente benevolência. Ciro percebeu algo que outros conquistadores não entendiam: terror funciona no curto prazo, mas cria resistência permanente. Cidades aterrorizadas se rebelam na primeira oportunidade. Populações brutalizadas escondem guerrilheiros, sabotam a administração, envenenam poços, assassinam oficiais nas sombras. Genocídio cultural cria ódio que dura gerações. Ciro teve insight genial. E se em vez de destruir sociedades conquistadas, os persas as integrassem? E se mulheres babilônicas, egípcias, lídianas, gregas fossem transformadas de inimigas em súditas produtivas? E se, ao preservar estruturas familiares e sociais, ao permitir continuidade religiosa e cultural, ao dar às pessoas razões para cooperar em vez de resistir, ele pudesse construir império que não precisasse esmagar rebeliões constantemente? Por mais de 2000 anos, quase tudo que o Ocidente sabia sobre os persas vinha de uma fonte: os gregos. E os gregos odiavam os persas. Heródoto, o pai da história, escreveu sobre persas como bárbaros afeminados e decadentes, obcecados com luxo e harens, governados por despotas caprichosos. Esta imagem foi copiada e recopiada por séculos, tornando-se verdade histórica. Mas em 1930, arqueólogos cavando nas ruínas de Persépolis, antiga capital persa, fizeram descoberta que mudaria tudo. Enterradas por milênios sob areia e esquecimento, milhares de tabuletas de argila começaram a emergir. Quando linguistas finalmente as decifraram décadas depois, estas tabuletas revelaram algo extraordinário: registros administrativos meticulosos do Império Persa, escritos não para propaganda, mas para contabilidade interna. E estas tabuletas contavam história completamente diferente da versão grega. Elas listavam milhares de trabalhadores, suas rações de comida, seus salários, suas viagens. E entre estes nomes, algo impressionante: aproximadamente 15% eram mulheres. Não mulheres persas apenas, mas mulheres identificadas como elamitas, egípcias, lídianas, gregas, indianas, mulheres de territórios conquistados trabalhando para o império. Mas aqui está a parte que deixa historiadores modernos de boca aberta. Estas mulheres recebiam salários iguais aos homens pela mesma função. Uma tabuleta registra equipe mista de trabalhadores transportando grãos. Homens e mulheres receberam rações idênticas para a jornada. Outra tabuleta mostra supervisora lídiana gerenciando equipe de 45 trabalhadores, incluindo homens persas sob sua autoridade. Isto em 500 a.C., quando em Atenas democrática, mulheres nem podiam testemunhar em tribunal. Uma tabuleta específica quebra completamente estereótipos sobre mulheres antigas. Ela registra Irdabama, uma mulher que controlava propriedades vastíssimas, empregava mais de 480 trabalhadores, homens e mulheres, produzia vinho em escala industrial e viajava pelo império inspecionando suas operações. Ela não era persa de nascimento. Evidências sugerem que era elamita, de povo conquistado pelos persas décadas antes. De mulher de povo conquistado a magnata empresarial com centenas de empregados. Os gregos nunca mencionaram isto. Como poderiam? Destruiria completamente sua narrativa de superioridade civilizacional sobre os bárbaros persas. Era mais conveniente pintar persas como tiranos orientais brutais, mesmo quando evidências sugeriam realidade muito mais complexa. E por 2000 anos, acreditamos na versão grega porque era a única disponível. Mas as tabuletas não mentem. Diferentemente de crônicas reais que podem exagerar ou embelezar, registros administrativos são brutalmente honestos. Ninguém inventa listas de rações ou registros de salários para impressionar posteridade. São documentos internos, nunca destinados a olhos públicos, registrando operações diárias do maior império que o mundo já tinha visto. Deixa eu te contar história específica, documentada, verificável, que exemplifica perfeitamente como o sistema persa funcionava. Ano 522 a.C., rei persa Cambises morre misteriosamente no Egito. Magos zoroastristas tentam golpe de estado, instalando o impostor no trono.
Império está à beira do colapso. Satrapias começam a se declarar independentes. Parece fim da era persa antes mesmo de começar direito. Quem salva a situação? Um jovem nobre chamado Dário. Mas Dário não conseguiria chegar ao trono sem uma mulher, Atossa, filha de Ciro, o Grande. Ela era viúva de Cambises e possuía a legitimidade dinástica que Dário precisava. Casamento entre eles não foi história romântica, foi aliança política calculada onde ambos sabiam exatamente o que ofereciam. Mas aqui está o fascinante. Depois de consolidar o trono, Dário não afastou Atossa para segundo plano como tantos reis faziam com rainhas. Ele precisava dela, e ela sabia disso. As tabuletas de Persépolis revelam que Atossa controlava propriedades enormes, empregava centenas de trabalhadores, tinha renda pessoal substancial e tomava decisões administrativas independentes sem consultar o marido. Atossa viajava pelo império inspecionando suas propriedades. Ela enviava ordens diretamente a governadores provinciais. Quando ela passava por cidades, autoridades locais tinham que fornecer hospedagem e suprimentos para ela e sua comitiva, centenas de pessoas. Isto está tudo registrado nas tabuletas. Atossa, esposa do rei, viajando de Susa para Persépolis, fornecido 100 jarros de vinho, 30 ovelhas, grãos para seu séquito. E aqui está a conexão crucial. O modelo estabelecido por Atossa influenciava diretamente como mulheres de territórios conquistados eram tratadas quando incorporadas à estrutura imperial. Quando princesas de reinos derrotados eram trazidas para a corte persa, elas entravam em sistema onde mulheres de elite tinham poder real, tangível, documentado. Não eram apenas decoração, eram operadoras econômicas e políticas. Deixa eu te dar exemplo concreto. Quando persas conquistaram Lídia em 546 a.C., a rainha Lídiana e suas damas de companhia foram incorporadas à corte persa. Registros mostram que mulheres lídianas da nobreza mantiveram propriedades, gerenciaram negócios e até retornaram a Lídia anos depois como administradoras imperiais. Uma dessas mulheres, cujo nome se perdeu mas cujos negócios estão registrados nas tabuletas, controlava a operação de tecelagem que empregava 120 mulheres, persas e lídianas trabalhando juntas. Isto não significa que era utopia feminista. Estas mulheres viviam em sociedade patriarcal com limitações óbvias. Mas dentro dessas limitações, existia espaço de manobra, poder e autonomia que simplesmente não existia em outras civilizações antigas. E o mais importante, este espaço era acessível, teoricamente, até a mulheres de povos conquistados se elas tivessem habilidades, conexões ou sorte. A palavra harém evoca imagens específicas na mente moderna, mulheres aprisionadas, guardadas por eunucos, existindo apenas para prazer sexual do governante, sem poder, sem voz, sem vida própria. Hollywood adora esta imagem. Histórias de Mil e Uma Noites perpetuam este estereótipo. Mas o harém persa era algo completamente diferente, e entender isto é crucial para entender o que acontecia com mulheres de povos conquistados. O harém real persa era complexo de edifícios dentro do palácio onde viviam a rainha principal, rainhas secundárias, concubinas, princesas, damas de companhia e centenas de servas. Mas não era prisão luxuosa, era centro administrativo alternativo, espaço de poder feminino paralelo ao poder masculino da corte principal. Homens não podiam entrar livremente, o harém tinha suas próprias regras, hierarquias e operações. As tabuletas revelam que o harém tinha orçamento próprio, independente do tesouro real principal. Mulheres do harém controlavam propriedades vastíssimas, oficinas de artesãos, rebanhos de animais, celeiros cheios de grãos. Elas empregavam milhares de pessoas, homens e mulheres, em operações que geravam renda substancial. Esta renda não ia automaticamente para o rei. Mulheres do harém a controlavam e usavam para seus próprios propósitos. Quando princesas ou nobres de reinos conquistados entravam no harém, elas não eram jogadas em celas. Eram incorporadas nesta estrutura complexa onde, dependendo de suas habilidades políticas, elas podiam ascender, formar facções, influenciar decisões e até manobrar para colocar seus filhos no trono. O harém era arena política brutal onde mulheres jogavam jogo de poder sofisticado usando ferramentas disponíveis para elas. Deixa eu te contar sobre Parísates. Ela não era persa de nascimento, era provavelmente babilônica, entrou no harém como concubina, deu à luz filhos do rei Dário II e passou décadas construindo poder. Quando seu filho Artaxerxes II assumiu o trono, Parísates era, na prática, co-governante.
Ela comandava facções do exército, tinha governadores provinciais sob sua influência e participava ativamente de decisões imperiais. Historiadores gregos a descrevem com horror misturado com fascinação, uma mulher oriental exercendo poder que mulheres gregas jamais sonhariam ter. Parísates envolveu-se em intrigas brutais. Quando outra mulher do harém ameaçou o poder de seu filho, Parísates orquestrou assassinato usando veneno. Ela fez isto não escondida nas sombras, mas abertamente, e ninguém podia tocá-la porque seu poder era muito grande. Isto é mulher de povo conquistado, ou descendente direta, tornou-se uma das pessoas mais poderosas do maior império do mundo, disposta a matar para proteger sua posição. Isto não era excepcional. Era consequência lógica de sistema onde mulheres de elite tinham acesso a recursos, redes e poder real. Sim, existia dentro de estrutura patriarcal. Sim, limitava-se principalmente a mulheres de alta classe. Mas existia, era real, era documentado. E significava que mulheres capturadas de famílias nobres de reinos conquistados não eram automaticamente reduzidas a nada. Elas entravam em jogo político onde podiam, se fossem inteligentes e sortudas, acumular poder substancial. Mas espera! Até agora pode parecer que estou pintando persas como santos benevolentes. Não eram. Eram imperialistas pragmáticos, e quando povos resistiam ferozmente, persas podiam ser absolutamente brutais. A diferença crucial estava no que acontecia depois da conquista, e aqui é onde o tratamento de mulheres divergia dramaticamente de outros impérios. Deixa eu te dar exemplo contrastante. Ano 494 a.C., persas finalmente esmagam rebelião de Mileto, cidade grega na Ásia Menor. A revolta tinha sido longa e sangrenta. Quando Mileto caiu, soldados persas receberam permissão para saquear. Homens foram mortos, edifícios queimados. Mulheres e crianças foram capturadas. Segundo Heródoto, fonte grega, lembra, então pode ter exageros, mulheres e crianças de Mileto foram escravizadas. Parece confirmar imagem de brutalidade, certo? Mas acompanha o que aconteceu depois. Essas mulheres de Mileto foram levadas para o interior do Império Persa, especificamente para a cidade chamada Ampi, perto do Golfo Pérsico. E aqui está o detalhe que Heródoto menciona brevemente mas não elabora. Em Ampi, estas mulheres foram estabelecidas em comunidade própria, mantiveram identidade grega, língua grega, e décadas depois seus descendentes ainda viviam lá como comunidade grega reconhecida dentro do império. Compara isto com o que acontecia quando romanos faziam coisa similar séculos depois. Mulheres capturadas em rebeliões contra Roma eram vendidas em mercados de escravos, dispersadas por todo o império, suas identidades deliberadamente apagadas, seus filhos nascidos de estupros proprietários, suas línguas e culturas sistematicamente destruídas. Romanos não apenas conquistavam, eles assimilavam por aniquilação cultural. Ou pega os assírios. Quando Senaqueribe esmagou a rebelião babilônica em 689 a.C., ele não apenas escravizou população, ele literalmente destruiu a cidade, desviou rios para inundar ruínas, semeou sal na terra. Mulheres babilônicas foram distribuídas como recompensas para soldados assírios, seus destinos nem registrados porque simplesmente não importavam. Elas deixaram de existir como pessoas com identidade, tornaram-se propriedades anônimas. Persas faziam diferentes. Mesmo após esmagarem rebeliões com violência necessária para manter império, política subsequente focava em reintegração, não extermínio. Sim, havia punições, os líderes rebeldes eram executados, impostos aumentavam, guarnições militares eram instaladas. Mas estruturas sociais básicas eram preservadas, incluindo estruturas familiares. Mulheres não eram deliberadamente separadas de filhos e parentes como política de quebrar identidade cultural. Por quê? Porque persas tinham entendido algo profundo. Impérios mantidos apenas por terror são frágeis. Eles requerem vigilância constante, guarnições imensas, repressões repetidas. São caros, sangrentos e ainda assim vulneráveis. Império mantido por integração pragmática, onde povos conquistados têm incentivos para cooperar, onde eles mantêm dignidade básica e possibilidade de prosperidade dentro da estrutura imperial, é mais estável, mais eficiente, mais durável. Então como sabemos que tudo isto não é apenas propaganda persa tão distorcida quanto propaganda grega? Como sabemos que persas realmente tratavam mulheres capturadas de forma diferente? A resposta está na arqueologia, em evidências físicas que não podem mentir. Primeiro,
Tumbas. Arqueólogos escavaram centenas de túmulos persas e de povos sob domínio persa. Análise de DNA de corpos femininos enterrados com honrarias em cidades persas revelou ancestralidades diversas. Uma mulher enterrada em Susa com joias elaboradas e sinete pessoal tinha marcadores genéticos indicando ancestralidade parcialmente grega. Outra em Persépolis tinha DNA lídiano. Estas não eram escravas enterradas em valas comuns, eram mulheres de elite enterradas com respeito e objetos valiosos. Segundo, selos pessoais. Em mundo antigo, sinetes eram instrumentos de poder. Você pressionava seu sinete em argila mole para validar contratos, ordens, transações. Possuir sinete significava autoridade para agir em nome próprio. Arqueólogos encontraram centenas de sinetes pertencentes a mulheres, identificáveis por nomes femininos em inscrições persas antigas. Alguns destes nomes não são persas, são elamitas, egípcios, babilônicos. Mulheres de povos conquistados possuindo instrumentos de poder burocrático. Terceiro, contratos matrimoniais. Na Babilônia, sob domínio persa, milhares de tabuletas de argila registram contratos de casamento. Estes contratos seguem modelo babilônico tradicional onde mulheres têm direitos específicos, controle sobre dotes, direito a divórcio sob certas condições, direito à propriedade. Dominação persa não destruiu estas proteções legais. Alguns contratos mostram mulheres babilônicas casando-se com homens persas, e nos contratos, direitos da noiva babilônica estão preservados segundo lei babilônica. Quarto, documentos de propriedade. Tabuletas de várias cidades persas registram mulheres comprando, vendendo e herdando propriedades. Algumas destas mulheres são identificadas por etnonimos não persas. Uma tabuleta de Babilônia registra mulher egípcia comprando casa. Outra mostra mulher lídiana vendendo rebanho de cabras. Estas não eram transações teóricas, eram negócios reais conduzidos por mulheres reais de povos conquistados vivendo sob administração persa. Quinto, correspondência. Cartas em aramaico, língua franca do Império Persa, incluem correspondência de mulheres. Uma carta particularmente comovente, encontrada no Egito Persa, é de mulher judia escrevendo para autoridades persas reclamando sobre marido abusivo e pedindo intervenção legal. A carta existe porque a mulher tinha acesso ao sistema jurídico persa. Ela podia escrever a autoridades imperiais esperando resposta. Isto é nível de acesso legal inimaginável para mulheres em muitas sociedades antigas. Esta evidência material não é construção ideológica. São objetos físicos recuperados de solo, datados por métodos científicos, analisados por especialistas. Eles não se encaixam perfeitamente em narrativa de persas benevolentes nem em narrativa de persas monstruosos. Eles revelam algo mais complexo, império que, por mistura de pragmatismo e princípios religiosos, desenvolveu sistema onde mulheres de povos conquistados podiam, dentro de limitações óbvias de sociedade patriarcal antiga, manter identidade, exercer direitos legais e até acumular poder e propriedade. Então por que dedicamos tanto tempo desenterrando detalhes sobre o que aconteceu com mulheres há 2500 anos? Por que isto importa quando temos problemas modernos para resolver? Por que história que não conhecemos controla como pensamos sobre presente de maneiras que nem percebemos? Durante séculos, Ocidente construiu identidade em contraste com o Oriente. Nós éramos civilizados, racionais, progressistas. Eles eram bárbaros, supersticiosos, atrasados. Esta narrativa justificou colonialismo, guerras, intervenções. E esta narrativa começou, em grande parte, com gregos criando imagem de persas como outro perigoso e inferior. É base do que acadêmicos chamam orientalismo, conjunto de estereótipos sobre o Oriente que servem para justificar dominação ocidental. Descobrir que persas tratavam mulheres conquistadas melhor que civilizados gregos ou romanos quebra essa narrativa fundamental. Revela que progresso moral não é linha reta do Oriente bárbaro ao Ocidente iluminado. É mosaico complexo onde diferentes sociedades, em diferentes momentos, desenvolviam práticas mais ou menos humanas independentemente de geografia ou categoria racial imaginada. Para mulheres especificamente, história persa importa porque desafia a narrativa de progresso linear. Somos ensinados que direitos das mulheres são inovação moderna, conquista gradual desde tempos antigos universalmente opressivos. Mas história mostra picos e vales. Mulheres no Império Persa Antigo tinham certos direitos legais que mulheres em algumas sociedades do século XIX não tinham.
Progresso não é inevitável, precisa ser construído e defendido ativamente. E a lição sobre poder. Persas não tratavam mulheres conquistadas melhor por pura bondade, eles faziam porque funcionava. Império construído em integração pragmática durou séculos. Impérios construídos em terror, como assírios, colapsaram rapidamente. Esta é lição para qualquer sociedade moderna lidando com diversidade. Sistemas que encontram maneiras de integrar diferenças enquanto respeitam identidades são mais estáveis que sistemas que tentam homogeneizar por força. Mas não podemos romantizar. Império Persa era ainda império, estrutura de dominação onde alguns governavam outros pela força. Mulheres no império, mesmo as privilegiadas, viviam sob patriarcado com limitações severas. Escravidão existia. Guerra causava sofrimento imenso. Pessoas morriam defendendo a autonomia de seus povos contra a conquista persa. O ponto não é idealizar persas, mas entender complexidade. A terrível verdade sobre o que persas faziam com mulheres de inimigos derrotados é que verdade histórica é sempre mais complicada que vilões e heróis. É que propaganda de vencedores, gregos, neste caso, molda o que sabemos por séculos até a arqueologia desenterrar realidade mais nuançada. É que até em períodos que consideramos bárbaros, havia pessoas tentando construir sistemas mais justos, motivadas por mistura de pragmatismo e princípios que ainda hoje lutamos para implementar consistentemente. Cada tabuleta de argila recuperada de ruínas persas é voz. Voz de mulher que recebeu salário há 2.500 anos. Voz de supervisora gerenciando trabalhadores. Voz de viúva mantendo propriedade de marido morto. Voz de princesa de povo conquistado exercendo poder em corte estrangeira. Estas vozes ficaram silenciadas por milênios, enterradas literal e metaforicamente sob camadas de propaganda e esquecimento. Agora ouvimos essas vozes novamente, e elas nos contam verdade incômoda. Nossos ancestrais eram mais complexos, mais contraditórios, mais surpreendentes do que narrativas simplificadas jamais capturaram. E se persas há 2.500 anos podiam imaginar e implementar, ainda que imperfeitamente, sistema onde mulheres de povos conquistados mantinham dignidade e direitos básicos, que desculpa temos nós, com toda nossa tecnologia e conhecimento, para fazer menos? Essa é a verdade terrível. Não que persas eram monstros, mas que eles eram, em alguns aspectos importantes, melhores do que nós queríamos admitir. E isso nos força a questionar todas as outras verdades que aceitamos sem evidências, todas as outras propagandas que consumimos como história. A arqueologia continua escavando. Mais vozes serão ouvidas. Mais verdades serão reveladas. E cada uma delas nos lembrará: história é sempre mais estranha, mais rica e mais relevante do que imaginamos.